Então, boa noite a todos. Só lembrando que normalmente essas aulas eu faço gravadas para que a gente consiga disponibilizar o material depois para quem não teve a oportunidade de assistir a aula ao vivo. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre mitos e verdades, sobre a incidência de lesão em praticantes de CrossFit, né? Claro que esse público que está aqui é um público de amantes do CrossFit, mas a gente sabe que durante muitos anos no CrossFit, acho que agora menos, mas foi um esporte que bateram muito, né? Tanto jornalista quanto nós mesmos, os médicos, ortopedistas, né? Eu tenho colegas até hoje que acham pavoroso que algum atleta vá treinar CrossFit. Então a ideia é a gente dar uma abordagem um pouquinho mais científica e entender o que tem de verdade e o que realmente é mito com relação às lesões no CrossFit. Então aqui um slide inicial, acho que como alguns aqui já sabem, eu trabalho atualmente na Unifesp, né? Eu coordeno a residência de medicina esportiva lá. Também tenho uma clínica privada que eu trabalho como ortopedista e médico do esporte, onde eu acabei tive o prazer, né, de conhecer a Janaína. E trabalho na seleção de basquete. Eu sou médico da seleção feminina de basquete, então tenho acompanhado as meninas aí nos últimos anos, tá? Hoje a ideia é a gente fazer uma palestra aqui para o público dos Anjos do Odd. Então, uma comunidade voltada realmente para o estudo do CrossFit. A gente vai tentar responder uma pergunta que há muito tempo eu acho que não tem tido uma resposta satisfatória. E aí, Jana, isso acontece ou não acontece? Infelizmente, a gente sabe que os acidentes acontecem, né? É claro que aqui eu mostro um caso um pouquinho mais chocante, é para chamar atenção, justamente quando a gente fala de CrossFit, fora desses fóruns assim voltados para CrossFitters, o que a galera imagina é isso, que vai chegar lá e vão te colocar um peso desse tamanho, você vai cair e se machucar. Então, o que eu gostaria era que a gente entendesse um pouquinho com a ciência e desmistificasse isso. A imprensa tem sido bem cruel nos últimos anos com o CrossFit, né? A gente vê principalmente reportagens aqui que foram feitas fora do país, isso aqui em 2015, 2016, 2017, que falavam que o CrossFit pode até te matar, né? A gente vê esse último texto que eu coloquei aqui em cima, que você vai ficar em forma, mas ele pode até te matar. Então, acho que essas reportagens sensacionalistas acabaram diminuindo um pouquinho hoje, mas a gente sabe que ainda existe essa ideia. Acho importante ressaltar aqui que os benefícios que eu vejo, tanto como praticante de CrossFit, como médico, os benefícios são muito maiores do que os eventuais riscos, né? Qualquer esporte tem risco. Mas a gente discutiu na outra aula que eu dei aqui, e a gente vai falar na semana que vem, na continuação dessa aula, que tem um autor australiano que conseguiu mostrar que ficar em casa parado, estar fora de forma, causa lesão. Você tem um risco maior de se machucar quando você está fora de forma. Então, por mais que o tema aqui dessa aula seja lesão, eu acho importante ressaltar que eu treino CrossFit, eu recomendo para os meus pacientes e dificilmente alguém vai no consultório e eu falo, você não pode treinar. A minha meta realmente é conseguir fazer com que a pessoa pratique exercícios, que ela faça adaptações, mas que ela consiga realmente continuar treinando. E aí, por que vocês veem esse slide aqui, né, da Unifesp? Eu acho que a ideia é a gente colocar um pouquinho de ciência. Então, muitos desses slides são slides que são retirados da minha apresentação de mestrado na Unifesp e que eu abordei esse tema, então, com um rigor científico, né? Então, eu coloco as fontes embaixo, se vocês quiserem depois, até são artigos que são importantes para a gente estudar, mas a ideia é que a gente tenha essa abordagem, esse foco mais científico do que realmente a gente ficar naquele achismo, machuca, não machuca, é legal, não é legal. Então, uma introdução, isso é mais uma coisa básica, né, aqui para todos que estão aqui, mas enfim, eu acho sempre legal a gente pontuar de uma forma adequada o que é o CrossFit, né? Então, primeiro, é uma marca registrada, né? Então não é igual ao futebol, boliche, começou com uma marca registrada, é uma empresa, né, que desenvolveu um programa de treinamento cujo principal objetivo era enfrentar qualquer tipo de desafio. Então a ideia aqui não era tornar pessoas bonitas, fortes, saudáveis, não. A ideia era realmente fazer o cara superar o desafio que você colocasse na frente dele. Então isso basicamente era feito por policiais e por militares no início dos anos 2000 na Califórnia. Quem fundou foi o Glassman, né, o Greg Glassman,
que é um ex-ginasta, então é um cara que gostava desses movimentos, é um cara que gostava de treinar pesado, então ele acabou realmente fazendo essa filosofia, tirando os aparelhos em detrimento do desafio, né? Agora, quando a gente quer entender o CrossFit, se a gente está falando que tem que vencer um desafio, a gente quer entender esse atleta do CrossFit, a gente precisa primeiro compreender como é que é esse atleta, né? Como é que é esse desafio, o que que é isso? Seria fácil se a gente falasse aqui de atletismo. Essa figura aqui, eu acho que é uma figura que está fácil para todo mundo, né? O Bolt, talvez se eu perguntasse aqui de todos os participantes, qual que é o nome que te vem à cabeça no atletismo, certamente o Bolt estaria na maioria das pessoas. Se a gente falar em basquete, infelizmente essa grande perda, Kobe Bryant, né? É um cara que é uma lenda também no basquete, dentre alguns outros que teriam como opção, mas talvez também seja um cara que seria uma referência de atleta. Agora, para quem gosta de Olimpíadas, se eu perguntar quem que é um atleta bom, um exemplo de atleta, talvez vocês digam quem que é essa daqui. Vocês conhecem quem que é? Simone Biles. Eu tive algumas grandes emoções na vida esportivas, né? Eu consegui trabalhar numa abertura de Copa do Mundo, que foi uma coisa assim indescritível, mas eu falo para você que nas Olimpíadas do Rio, eu trabalhei como médico na ginástica, e eu vi essa menina ao vivo. Ela ganhou medalha de ouro em quase todas as provas. Ela foi campeã olímpica, campeã olímpica individual, geral, e dos 4 aparelhos ela foi campeã em 3 e foi prata em 1. Então realmente é impressionante. Então, se a gente tivesse que escolher um atleta referência, um atleta excelente, será que a Simone Biles não seria mais indicada que o Bolt ou que é o Kobe Bryant? Agora, a gente começou a falar de Olimpíadas, né? Tem alguém que ganhou mais medalha em Olimpíadas do que o Phelps? Então, talvez, será que o Phelps é o cara melhor? Mas, claro, se a gente está falando de CrossFit, quem eu vou considerar o melhor de todos é esse aqui. Quem que é esse cara? Fernando Reis. Se a gente for pensar, então, para os crossfitters aqui, a Janaína até esboçou um sorrisinho ali, ó. Muito melhor esse aqui que os outros, né, Jana? Então, na verdade, o que que eles têm em comum? Todos são os melhores nas suas capacidades. Então, a principal especialidade do CrossFit é não ser especializado. Então, eu não quero formar um cara que é o cara muito bom naquilo. A gente quer um cara que seja bom em tudo. Então, de repente, você tem uma limitação, às vezes, na resistência, mas você tem muita potência, muita explosão. Então, os treinos de CrossFit, eles são montados de tal forma que a gente consiga trabalhar resistência cardiorrespiratória, resistência cardiovascular, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade e equilíbrio. Então, se a gente for pegar a Simone Biles com seus 42, 45 quilos que ela deve ter, fazendo aqueles movimentos, aqueles saltos, será que a força dela chega perto do Fernando Reis? Ou como é que eu vou comparar ela com o Kobe Bryant, com mais de 2 metros? Ou com a velocidade do Bolt? Então, todos aqueles são atletas muito bons em uma ou duas ou três capacidades. E o que a gente quer, que a gente tem a Janaína aqui, que é campeã brasileira de CrossFit, ela é boa o quê? Em tudo isso daqui. A gente teve o prazer de ver uma aula dela, a flexão de braço que ela fez ali é de chorar. Fica para uma outra oportunidade, mas então a gente vê que é uma atleta completa como a gente quer que os crossfitters sejam, né? E aqui o que está acontecendo aqui à direita? Essa é uma foto que eu tirei de uma competição real de crossfit, né? Então, ao invés de eu perguntar para você quantos agachamentos você consegue fazer, ou qual que é a sua carga máxima no deadlift, essa é uma prova real, é uma tarefa. Então, a que se assemelha essa imagem? Fabiana, estou vendo que está aqui com a gente também. O que parece isso aqui? É um soldado ferido no campo de batalha, e aí o parceiro dele tem que carregar o soldado e o equipamento, o armamento, a mochila, a arma, enfim, tudo isso. Então, ao invés de eu colocar 500 quilos para o cara agachar, eu coloco uma prova dessa. Então, o CrossFit tem como princípio trabalhar movimentos funcionais constantemente variados. São várias articulações. Eu não estou fazendo agachamento aqui, trabalhando só membro inferior. Eu estou trabalhando core, estou trabalhando ombro, estou trabalhando equilíbrio, propriocepção, força, resistência. E essa metodologia desenvolvida pelos coaches, ela é empírica e aberta, ou seja, cada coach, baseado nestes princípios e nas suas próprias experiências, ele consegue desenvolver o treino que ele acha mais adequado para aquela população do box dele.
Então, basicamente, treinos aí, a maioria, treino de 1 hora, aquecimento, técnica e o WOD, que é esse Workout of the Day, que a gente faz com basicamente peso do corpo e sem máquinas, né? No máximo um airbike, um remo, mas geralmente o que a gente usa é o peso do próprio corpo. Aí a gente vai para as cargas. Então a gente volta, se o princípio do CrossFit é você vencer um desafio, eu costumo dizer que o RX, aqui que é a abreviação de S Prescribed, é o desafio do dia. Então, o desafio do dia hoje, sei lá, é correr 4 voltas aqui, pular 10 caixas e carregar um amigo nas costas. Então, esse aqui seria o treino. Mas claro que nem todo mundo está em forma suficiente para fazer esse treino. Então, às vezes a gente escalou nesse treino para baixo e para mim essa é a definição que pelo menos mais me agrada em termos de scale. É uma adaptação, um escalonamento para baixo dos atletas que ainda não estão aptos para fazer o RX. Gente, quem tiver pergunta, por favor, fique à vontade, tá? Para se manifestar. Aqui a gente vê um mapa do próprio site do CrossFit, em que é possível a gente ver o crescimento do número de boxes. Então, lembrando, todos sabem, mas box, então, só para ficar aqui gravado, tendo em vista que é uma aula, né? Box é o nome dado à academia, o local de treino. Então, nos anos 2000, quando o Glassman começou na Califórnia, até 2005 eram 3 boxes. De 2005 para 2012, isso aumentou em torno de 3 mil boxes. De 2012 para 2017, a gente foi de menos de 5 mil, em torno de 3 mil, a gente foi para perto de 15 mil. Então, realmente, tem até um artigo do CrossFit Journal, uma autora que chama Beers, e ela fala que o CrossFit viraliza, né? Então, realmente, que ele espalhou pelo mundo. E ele vem crescendo, então, desde então. Eu acho que a gente agora, no fim de 2020, a gente bate aí os 20 mil box pelo mundo facilmente. Quando a gente fala desse crescimento que o número de box teve, a gente pensa a mesma coisa na literatura. Então, existem várias ferramentas de busca, né? Existem vários locais onde você pode colocar publicações, mas eu coloquei aqui apenas como um exemplo para a gente o PubMed, um dos que a gente, talvez o que a gente mais use. Quando a gente digita o termo CrossFit, como CrossFit no título, eu vejo em 2013 3 trabalhos, 14, 4, 8, 21, 23, 35 e 46 em 2019. Vejam que aqui eu atualizei esse dado de 2020 agora em abril. Olha quantos artigos a gente já tem só no ano de 2020 até abril. Imagina como é que vai ser isso aí até o final do ano. Eu acho que esse ano a gente passa dos 60 artigos, né? Lembrando que por mais que a gente esteja em pandemia agora, todo mundo isolado, as publicações que estão acontecendo agora são coisas de 1, 2 anos atrás, de estudos que acabaram e leva realmente um tempo para a gente conseguir publicar. Aqui eu cito primeiro a bibliografia aqui da nossa aula. Esse estudo recente, publicado agora em 2019, ele mostrou todos os casos de lesão associada ao CrossFit que aconteceram em um hospital. Perto de 1.000 casos, vamos arredondar aqui para 1.000 casos para facilitar. Desses 1.000 casos, 90% lesões musculoesqueléticas. Existem outras coisas, rabdomiólise. Eu tenho um caso legal de rabdomiólise que eu apresentei no congresso há um tempo atrás. Ela acontece mesmo, principalmente quando a gente exagera demais, mas também esse é um outro tema. Mas, enfim, 90% são lesões musculoesqueléticas. E o que esses autores abordam, que eu achei interessantíssimo? 30% de aumento anual no número de atendimentos relacionados à lesão em CrossFit. É muita coisa. Claro que conforme o número de boxe e participantes vai aumentando, é claro que a gente vê um número maior de lesões simplesmente porque tem mais gente praticando. Mas este número chama atenção para a gente, né? Quando a gente vê 30% de aumento anual, é uma coisa, realmente é uma coisa séria, né? E aí, essa literatura do CrossFit, basicamente, ela se divide em 5 áreas aí que eu diria principais. Uma falando sobre suplementação, composição corporal, mais essa parte talvez estética, mais essa parte física que a gente está ligado em ver. As lesões propriamente ditas, existem alguns relatos de casos, depois alguns trabalhos que falam sobre fisiologia e performance, então parâmetros clínicos que têm melhorado com a prática de CrossFit, algumas alterações laboratoriais e trabalhos que falam aqui de comportamento.
Isso eu acho legal. Também é um tema para uma outra aula, se vocês quiserem discutir, mas vocês acreditam que tem autor? Tem um autor chamado Dawson, que fez uma tese, acho que é o doutorado dele, comparando o CrossFit a como se fosse realmente uma filosofia de vida. Ele compara até mesmo com a prática de religião. Então ele acha que ao mesmo tempo que algumas religiões as pessoas têm que realmente seguir aquela obrigação, aquela sequência, que tem que ter aquela dedicação, ele compara os atletas, a dedicação deles, a dedicação que algumas pessoas têm para a religião. Um outro cita em torno de 5% de atletas viciados em CrossFit. Aqui eu faço uma pausa. Pessoal, está todo mundo aí quietinho. Vocês realmente acreditam que conhecem alguém viciado, alguém que se não treina, que tem abstinência, que fica chato, aquela coisa? Vejo aqui Fabiana, Aline, Jana levantou a mão. Fala pra gente, Jana. Tem nego viciado em CrossFit? Simone também. Tô vendo todo mundo mexendo a cabeça aqui. Se eu não treino, é difícil me aguentar. Eu não me aguento. Achamos aqui os 5% do nosso grupo já está aqui. Pronto. Simone, Fabiana, Andresa, mais alguém aqui que é viciado, que se não treina começa a surtar? Simone, já aumentamos para 10% aqui. Enfim. Cara, é coisa assim, se não treinar, eu tô falando da Gi, né? Ela é coach também. Uhum. Se não treinar, nem dorme direito. É um negócio absurdo. Eu acho muito isso legal. Pesam várias coisas, né? Inclusive a autocobrança da pessoa, né? A isso pessoa entra a religião, né? que não treinou e tá perdendo aquele tempo e tinha que ter treinado. Então, assim, esse lado psicológico também, ele age com muita força em cima das pessoas. É muito forte. E quando a gente fala que comparam a religião, parece que é brincadeira, que é piada, não, mas é isso. O cara sente que ele tem que realmente, que ele tem que rezar, ou que ele tem que ir à igreja, ou que ele tem que fazer, enfim, algumas coisas, e ele sente que se ele não foi ao treino, ele está fazendo uma coisa errada, beira assim um pecado. Gente, não sou eu que estou dizendo isso, isso é o que autores dizem, eu estou apenas comentando com vocês, tá? Depois não vão sair daí falando que eu estou dizendo que, enfim, whatever. Eu acho, Simone, como você estava dizendo, que uma das coisas mais interessantes do CrossFit é essa paixão com que as pessoas treinam, né? E um outro estudo falando também de comportamento, ele fala sobre o grau de satisfação em treinar CrossFit em relação a outros esportes. Por exemplo, a gente cansa de ver aquele tiozão barrigudo que não anda até a padaria, mas que acorda domingo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para jogar futebol. Não tem um monte disso? Qualquer periferia, qualquer várzea, você vê um monte de cara fazendo isso, né? Porque o cara sente uma satisfação imensa. E esse grau de satisfação que os esportes coletivos, esportes com bola proporcionam, isso não era visto em academias, né? Isso algumas pessoas gostavam, mas a gente via que não era realmente o foco, não era uma coisa tão, um patamar de satisfação tão elevado. E com o CrossFit a gente realmente conseguiu isso. Então acho que é por isso que tanta gente treina e por isso que ninguém treina 2 vezes por semana. Não sei aqui se alguém treina 1 ou 2 vezes por semana. Não existe. Ou você não treina porque você está machucado, está doente, não está dando para ir, ou você treina 6 dias por semana. Não é isso? Então realmente a gente vê que essa parte comportamental é muito forte. E aí, eu acho que o problema não é nem gostar de treinar todo dia, né? Acho que todo mundo aqui, eu praticamente treino todo dia em casa agora, sem box, né? Mas o problema é quando a gente vê que as pessoas nem têm vida social, né? Aí começa a dar problema. É isso. Né? Aí eu acho, Fabiana, eu concordo com você e eu costumo falar isso com alguns atletas. E para a gente não ficar só falando, enfim, bem ou mal do CrossFit, enfim, eu dou um exemplo, por exemplo, de maratonistas. Então, às vezes eu vou atender um maratonista no consultório e eu pergunto para ele qual que é o seu pace, enfim, quanto que você faz com 5K, quanto você está, e o cara responde tudo, ele sabe tudo. Aí eu falo para ele assim, eu quero que você faça um teste, você vai correr 10 km sem relógio. O cara olha para mim com uma cara assim de tipo como se eu estivesse xingando a mãe dele. Eu falo, mas espera aí, você não sabe exatamente quando você correu, você não sabe o seu pace, você não sabe que você vai estar no 10 km, se você tiver de olho fechado, você sabe quando é o 5, quando é o 7, quando é o 10. Para que você precisa do relógio? E o cara fica correndo e cada 30 segundos olhando no relógio.
O esporte, nesse momento, eu acho que o esporte deixa de ser uma satisfação e passa a ser uma obsessão. Quantos caras vocês conhecem, pacientes de vocês, que o cara chega em casa, a primeira coisa que ele faz é botar o treino na internet, para postar o trajeto que ele fez. O que me interessa? O trajeto que o cara fez, a curva, a altura, a temperatura, a pressão do ar naquilo, não interessa nada. Então você começa a ficar um chato, né? Então aí você vai num bar no final de semana e, enfim, já passei por isso há muito tempo atrás, mas eu cheguei num bar no final de semana e fui obrigado a tomar um suco de limão e pedir um filé de frango que secaram meu filé de frango com guardanapo. Surreal, não existe isso. Você passa a virar um chato. Então, ao mesmo tempo que essa paixão pelo CrossFit é legal e por outros esportes também é legal, eu acho que tem uma linha tênue entre a gente querer se manter saudável, eu virar aquele cara que não frequenta nenhum ambiente social, que é incapaz de comer uma comida que não seja aquela batata doce que ele leva para o treino dele, né? Eu cansei de ver colegas médicos, enfim, que trabalhavam comigo, levando marmita no meio do dia. Você começa a sentir aquele cheiro, tá o cara abriu o negócio, tá comendo uma marmita com batata doce ali, com sei lá o quê, enfim, eu acho que isso extrapola um pouquinho, tá? Então, o esporte eu acho que realmente ele é vida, ele é o que mantém a gente muitas vezes no foco, mas às vezes esse exagero faz a gente sair e a gente entra naquele 5% ali que é viciado demais e acaba às vezes até atrapalhando o convívio social. Mas voltando. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre epidemiologia e sobre um pouquinho sobre ciência. Então, basicamente, o que a gente tinha de trabalhos que eu acho que foram os trabalhos iniciais que dividiram, que fizeram, que embasaram os nossos estudos, são esses aqui. Um deles aqui, esse terceiro do spray, é do Ian, que também está aqui no Anjos, né? Ele foi um dos pioneiros aí, foi o terceiro estudo a ser publicado, na época com a maior casuística que existia. Então, um trabalho muito importante. Esses estudos basicamente mostraram prevalência e incidência. Isso é muito importante a gente entender a diferença, nós vamos abordar daqui a pouquinho. Agora, nesse momento, o que eu quero é que vocês foquem em prevalência de lesão aqui, de 19 a 74. E a incidência de 2,1 a 3,1. Isso nesses trabalhos que eu falei. Quando a gente vai de 2018 para 2020, sendo que estamos em abril de 2020, a prevalência permanece a mesma, mesmo porque é bem grande, né, de 20 a 74. Entretanto, olha a incidência. Ela é de 2,1 para 3,1. E esses estudos, a partir de 2018, falam em 0,27 a 18,9. Então, isso que eu acho que é o foco que a gente tem que tentar entender, que eu quero explicar para vocês o porquê que mudou tanto assim a literatura dos trabalhos que a gente tinha inicialmente para os trabalhos que a gente tem de forma um pouquinho mais recente. Então, primeiro aqui, vou passar esses trabalhos aqui de uma forma um pouquinho mais rápida para não ficar cansativo, tá? Primeiro estudo de Rock, 2013, basicamente um questionário eletrônico, um estudo transversal retrospectivo, ou seja, manda um questionário para sua casa. E aí, Simone, nos últimos 18 meses, você machucou alguma vez? Você responde com esses dados, ele fazia uma tabelona e chegava ao resultado dele. Muito importante, aqui eu peço a atenção de todos, muito importante. Definição de lesão. Qualquer coisa que eu vou falar, machuca, não machuca, eu preciso entender o que é machucar. E aqui, esse primeiro estudo dele, ele definiu como lesão impedido de treinar ou competir por qualquer período. Ou seja, se eu machuquei hoje, amanhã não consegui treinar, ele já considerou isso como uma lesão. Resultado, quase 74% das pessoas tiveram alguma lesão nos últimos 18 meses. Como é que a gente interpreta isso? Quando eu falo em prevalência, eu estou pegando, por exemplo, aqui, nesse grupo que nós estamos aqui. Eu perguntar para vocês, nos últimos 10 dias, quem machucou? Talvez uma pessoa possa ter machucado. Nos últimos 40 dias, talvez duas. Nos últimos 18 meses, em 18 meses aqui, a gente tem uma exposição maior. Talvez mais gente tenha machucado. Nos últimos 10 anos, nos últimos 10 anos, ninguém aqui nos últimos 10 anos ficou um dia sem treinar ou trabalhar por alguma dor?
Então, isso beira o 100%. Quanto mais tempo eu volto para trás, maior a chance das pessoas terem machucado, concorda? Quem aqui na vida inteira já quebrou alguma coisa? É diferente de eu perguntar, quem quebrou alguma coisa no último mês? Então, quando ele faz um estudo retrospectivo em que ele considera 18 meses, ele está incluindo bastante tempo. Então, é natural que muitas pessoas, nesse longo período, tenham lesão. E ele usou uma definição como qualquer machucado. Então, você ficou um dia sem treinar, nos últimos 18 meses você entrou aqui. Por isso que esse dado dele é um dado realmente bem alto. Tudo bem, pessoal? Todos vivos aí? Tudo bem? Podemos seguir? Próximo trabalho, o Weizenthal. Então, esse é um trabalho que seguiu uma linha oposta da dele, e quando a gente falar em estudos epidemiológicos, basicamente a gente vai ver os estudos que seguem o de Rock e estudos que seguem o de Weizenthal. O que esse Weizenthal definiu como lesão? 7 dias sem treinar por algum machucado. 14 dias de treino adaptado, ou necessidade de procurar um profissional da saúde. Então, se você machucou, torceu o tornozelo, ficou 4 dias sem treinar, você não entrou nesse estudo. 7 dias de repouso, sem treino. Ou mais do que 14 dias de treino adaptado, ou procurar um médico, um físico, um profissional de saúde. Tá? Um estudo retrospectivo também, questionário online, pergunta, nos últimos 6 meses, quem machucou? 6 meses, a gente imagina que em 6 meses ele vai ter encontrado menos pessoas que machucaram do que em 18, certo? E além disso, ele só considerou lesão quem ficou mais do que 7 dias sem treinar. O que, a meu ver, é bastante tempo, né? Quais foram os resultados dele? Então, a definição de lesão aqui, mais do que uma semana sem treino, mais do que 2 semanas com mudança de treino, adaptação, ou avaliação por algum profissional de saúde. É que sempre, isso eu não vou me ater muito aos fatores associados, os fatores associados à lesão, eu vou falar numa segunda parte da aula, talvez semana que vem ou na outra, para não ficar muito cansativo. Mas basicamente o que eu quero que vocês reparem é que quase todos esses slides, eles vão alternar ombro e coluna, tá? Eu diria que a maioria, a lesão é no ombro, e seguido de coluna. Tem um outro que vai ser joelho, mas enfim, ombro e coluna estão sempre entre os primeiros lugares. E aí ele calculou, quem fala? É Milka aqui. Ô Milka, tudo bem? Boa noite, vamos lá. Boa noite, bom te ouvir de novo. Eu só queria fazer um comentário sobre esse estudo, porque realmente é muito brusca, né, essa mudança da definição da lesão, e só ressaltar que esse autor, ele fez essa definição exclusivamente para o CrossFit, antes dele aplicar o questionário para levantar a prevalência de lesão. Ele fez um trabalho prévio de perguntar, através de um questionário também, de perguntar para os praticantes de CrossFit como eles lidavam com dor e lesão. Quanto tempo eles paravam, quanto tempo eles se adaptavam. E ele fez esses 3 critérios baseados numa investigação prévia dentro da própria população do CrossFit. Então, ótimo. Essa definição veio assim, ele quis fazer uma definição para a realidade do praticante de CrossFit. E, no fim, vários outros estudos repetiram essa definição, né? A gente vê depois na sequência que vários estudos repetem ela, mas ela é uma definição que foi feita para o praticante de CrossFit, porque ele percebeu que o praticante demora todo esse tempo para poder parar de treinar, entendeu? Então, ele fica ali adaptando em média, 14 dias para poder considerar que ele está machucado. Então, foi baseado no que o praticante considerava como lesão. Na verdade, a Milka, alguns aqui conhecem, ela é físio, também aqui do Anjos do Ódio, ela trabalha com a gente lá na Unifesp, está fazendo a tese dela de mestrado também em CrossFit, estudando bastante ombro, então ela é uma pessoa que está bem atualizada nisso, eu tenho a oportunidade de ajudar, contribuir nesse trabalho dela e vejo que realmente ela está bem por dentro, né? Esse trabalho eu também já li umas 15 vezes para minha tese depois, enfim. E na formulação dessa hipótese, o que ele fez? Ele tentou juntar um grupo de especialistas. Então, ele não pegou só atletas, ele pegou atletas, médicos, coaches, fisioterapeutas, e ele tentou fazer um consenso do que eles achavam que seria uma definição adequada para o CrossFit. Existem algumas definições de lesão, por exemplo, utilizada pelo Comitê Olímpico Internacional, utilizada por alguns grupos que normalmente a gente usa para
para todos os esportes, para conseguir comparar. Essa é uma definição desenvolvida por eles, nesse consenso, né, médicos, fisioterapeutas, treinadores e atletas, para ver qual que seria a mais adequada para o CrossFit. O que ele chegou à conclusão? 2,4 para 1.000 horas de treino. Isso de incidência. Aqui, com relação aos fatores associados, acho que a gente vai ter oportunidade futuramente de discutir um pouco mais sobre fatores. Vamos evoluir aqui, a gente vai para o estudo do Ian, né? Eu acho que é um excelente estudo, foi o terceiro aqui que eu tenho notícia com relação a essa área de epidemiologia. Quando eu estava fazendo a minha tese, e eu estava levantando bibliografia, começando a passar questionário, eu vi essa publicação e assim, o do Eisenthal tinha 386, o Ian chegou quase a 600. Então foi um estudo muito bom, seguiu essa definição do Eisenthal, 566, né? Retrospectivo de 6 meses, basicamente um estudo muito parecido com o anterior, porém realizado agora com a população brasileira, né? E o que a gente viu que foi o achado desse estudo? 31% de lesão. Um pouquinho superior ao do Eisenthal, porém, de alguma forma ali ainda dentro ali do que se esperava, né? Eu acho que a gente vai discutir isso futuramente, mas o que chama atenção aqui, e aí eu quero que vocês prestem atenção nisso nos outros trabalhos também, o tempo de experiência em CrossFit para machucar. Então, nesse estudo, praticantes com mais de 2 anos tiveram uma maior incidência de lesão em CrossFit. Tá? Relevante, é uma população bem grande, perto de 600 participantes. Ele conseguiu juntar 54 boxes. E por que eu acho que isso é importantíssimo? Por exemplo, a Jana, que está aqui com a gente, eu vi o treino dela, eu imagino que algum dia, se eu for na academia dela, vou fingir que estou enjoado só para não treinar, qualquer doença, qualquer coisa, porque o treino dela é um treino pesadíssimo, certo? Então, o treino a que a gente é submetido depende do coach que a gente tem. Estou brincando, Jana, eu vou lá treinar com prazer. Mas depende do coach. Então, de repente, se eu tenho um box, a minha população foi submetida a somente uma metodologia. Se eu tenho 54 aqui, digamos que alguns boxes sejam do mesmo grupo, mas vamos dizer que eu tenho pelo menos aqui 45 metodologias de treino distintas, né? Então isso é fundamental. Então isso eu acho que realmente é uma coisa bastante relevante no trabalho do Ian. Depois um outro estudo aqui, Alicia Montalvo fez um estudo na Flórida, também transversal retrospectivo de 6 meses, questionário eletrônico em 4 boxes. Então a gente já vê que é uma metodologia um pouquinho mais engessada, né? E ela usou basicamente a definição de ROC, que é afastamento por qualquer tempo. Uma incidência de 2,3 por 1.000. Enfim, alguns fatores associados que futuramente a gente volta a discutir. Um outro estudo também feito na Holanda, 130 boxes, gente. Tá? Esse que eu tenha conhecimento é o maior. Tem um recente agora, que não me diz o número de boxes, mas esse aqui realmente é um estudo bem grande, retrospectivo de 12 meses. E ele aqui já usou a definição do Eisenthal. Então, a definição do Eisenthal entendo como mais do que 7 dias sem praticar CrossFit, né? E a prevalência dele, 56% de lesão, sendo que 15% tiveram mais de um episódio nesses 12 meses. Aqui, gente, novamente, olha lá, ombro, coluna lombar e depois joelho. Atletas iniciantes, então veja que no estudo que a gente tinha citado anteriormente do Ian, mais do que 2 anos tinha mais lesão. Aqui a gente vê que atletas iniciantes menos do que 6 meses, 6,7 vezes o número de lesão. Que aquele atleta é inexperiente, que eu particularmente acredito, que o que eu estava tentando realmente mostrar no meu estudo era isso. Quem não consegue fazer um agachamento, não pode querer treinar RX, não pode querer fazer um treino pesado que vai machucar. Então esse é um dos estudos que mostrou isso daí. Aqui, gente, primeiro estudo prospectivo que teve. Qual que é a diferença aqui que a gente vê do prospectivo para o retrospectivo? Imagina o seguinte, Fabiana, eu viro para você e falo assim, ó, eu quero que você me diga tudo que você almoçou de hoje até quarta-feira que vem. Você concorda que você vai prestar atenção no seu almoço? Se eu perguntar para você, no último mês, me conta tudo que você almoçou, você vai lembrar? É difícil. Mesmo porque isso já passou. Você nem sabia que você ia ser perguntada sobre isso.
Então, estudos retrospectivos, não sou eu que digo, a literatura diz que existe um viés de memória, né, de esquecimento muito grande. Então, a gente pode acabar esquecendo lesões e, por isso, eles puxam essa incidência de lesão para baixo. Então, aqui o Moran ele fez um estudo com 117 participantes, ok? Durante 12 semanas, legal, só que todos do mesmo box. Imagina se eles pegam a irmã gêmea da Jana, aquela irmã gêmea dela bem calminha, que faz aquele treininho terceira idade, e ninguém se machucou. Então, é uma das críticas que a gente tem que pensar. Não sei como é que era o box dele, mas é uma coisa que normalmente a gente tem que considerar quando a gente vai ler um estudo. Enquanto o do Ian tinha 54 box, esse último do Mehab tinha 130, aqui a gente tem 2 box sendo com o mesmo coach. Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar na avaliação dos movimentos. E aqui para os físios eu pergunto, FMS, alguém aqui costuma utilizar FMS? Sei que a Mari Vido está aqui com a gente também, trabalha com handball, não sei se ela usa. Oi, doutor Paulo, não, a gente não costuma usar FMS, não. Tá, a gente tem usado na seleção brasileira de basquete como uma ferramenta para identificar, às vezes, assimetrias no padrão de movimento. Quando eu li esse estudo aqui, eu achei fantástico a ideia dele. Não teve alteração estatística. Ele não conseguiu provar. Eu acho que talvez porque o N dele seja pequeno. Mas realmente eu acho que o FMS ou alguma coisa próxima do FMS, e aqui tem as coaches que estão aqui com a gente. A Andresa é coach também, né? Andresa, você é coach também, né? Então, Andresa, se você quiser contribuir com a gente também, fique à vontade. Mas eu acho que a gente vai chegar em algum momento, algum autor vai apresentar um desenho de metodologia, de exercícios que mostram realmente padrões de movimento que estão associados ao risco de ocorrência de lesão. Que basicamente o FMS já fez em outras modalidades, não conseguiu provar no CrossFit, mas é questão de tempo. Alguém vai estudar porque existe um padrão de movimento errado, né? Quando você começa fazendo um agachamento, mantendo o quadril na linha do tornozelo, o joelho lá para frente, não é possível que com isso você não machuque, não force o joelho, igual se você fizesse o agachamento jogando o quadril para trás, mantendo o joelho alinhado com o tornozelo. Então, esse padrão de movimento ele não foi ainda bem descrito no CrossFit, entretanto, eu tenho certeza que existe uma relação, apesar de não ter sido provado. E aí aqui ele fala um pouquinho... Eu utilizo o FMS. Você utiliza? Eu utilizo, mas assim, mais no início, quando eu comecei, eu utilizava mais. Agora eu misturo alguns outros testes que eu acho interessante. Mas eu acho os testes bem interessantes. Não acho que é... Mas você utiliza o quê? Para avaliar o paciente que chega para reabilitação, como uma forma de acompanhamento? Para avaliar o paciente, o aluno que chega no box. Chega no box. Como uma avaliação pré-participação? Isso, pré-participação. Olha, se deixar cair o documento aqui, eu te matriculo no mestrado, hein? Excelente, são dados. Esses dados são... Nessa prevenção, na verdade. A gente utiliza o FMS mais pela prevenção do que na avaliação para lesão, no caso. Já foi lesionado, é mais para preventivo, né? O Sebastian Moran, ele usou isso daí e virou um trabalho excelente. Então, fica a dica para você que se você tem essa avaliação aí realmente dos atletas e você repetir isso depois de um tempo, eu acho que é uma coisa fantástica. Acabei de dizer que ninguém provou, quem sabe é você. Quem sabe, né? Quando for meu mestrado, daqui um ano. E ele virou aqui e falou levantamento de peso, né? Então, principal lesão associada a levantamento de peso, squat, deadlift, overhead, snatch. Isso a gente já sabe, né? Ele acabou mostrando, acho que comprovou uma ideia que a gente já tem, incidência 2,1. Lembre-se que aqui nós estamos falando daquela primeira sequência de estudos, que varia de 2,1 a 3,1, tá? São os estudos anteriores a 2018. Aqui um outro estudo também, a mesma coisa, falando sobre a prevalência de lesão, estudo retrospectivo, e aqui o que eu chamo a atenção. Lesão prévia. Em quase todos os esportes, se alguém conhecer alguma coisa diferente, mas em quase todos os esportes, pelo menos todos os que eu me lembro, a lesão prévia é um fator de risco associado a uma nova lesão. Então a gente tem que de toda forma prevenir essa lesão e tratar muito bem. Porque o cara que já teve uma lesão, 3,75 vezes maior a chance dele ter uma nova lesão que em relação a quem nunca teve. Então isso é fundamental, a prevenção da lesão é fundamental. Então até o final de 2017, se alguém perguntasse para você, e aí? Afinal, CrossFit causa lesão ou não? Não.
Se a gente for olhar a incidência, né, que é a medida mais adequada para a gente responder essa pergunta, não a prevalência, porque a prevalência, se eu perguntar, alguém já teve aqui dor nas costas na vida, vai ser 100%. Então, se a gente usar a incidência, que é por 1000 horas de exposição, e a gente for responder essa pergunta até 2017, 2018, não, CrossFit realmente não causa lesão. Quer dizer, não causa pouca, né, em relação a outros esportes, por exemplo, menor que hóquei, menor que basquete, futebol e rugby. Semelhante à corrida, triatlon, levantamento de peso e ginástica. Então, por aqui, existia uma dissociação, né? Como é que eu tenho um artigo dizendo que você vai ficar em forma, Andresa, só que você pode morrer? E aí eu venho aqui, a literatura fala que machuca menos que, enfim, que é semelhante a, sei lá, corrida, triatlon, ginástica, é complicado. Então, existia alguma coisa aí que não estava batendo. E aí, baseado nessa diferença entre o que a gente via na prática e o que acontecia, eu acabei formulando essa hipótese de que o número de lesões, na verdade, ele era maior do que eles estavam nesse estudo, mas que talvez a pergunta que estava nesse estudo devesse ser respondida de uma outra maneira. Como que isso aconteceu? Eu comecei a atender vários pacientes que machucavam, treinando CrossFit, tá? Isso em 2015, e eu trabalhava com alguns atletas da seleção de ginástica, Diego Hipólito, Caio Souza. Eu atendia esses atletas em São Bernardo. E um dia eu fui fazer o atendimento desses atletas, cheguei lá e tinha um coach ensinando outros coaches movimentos ginásticos, né? Então era um coach que é um ex-ginasta, eles estavam todos lá fazendo argola, fazendo barra, enfim, fazendo aquele monte de coisa. Eu cheguei, me apresentei, conversei e tal. E aí um deles falou: ô, doutor, vamos fazer um treino com a gente amanhã, era uma sexta de manhã. Não, você está louco, isso aqui arrebenta todo mundo, eu opero, eu não posso machucar o braço. Não, vamos lá, enfim. Isso foi sexta de manhã. Sábado de manhã eu fui fazer um treinão lá do sábado, já saí do treino matriculado, enfim, desde então continuei treinando. Então, eu acabei vendo que tinha esse aspecto motivacional muito grande, fiquei apaixonado, gostei, vi os benefícios, mas eu também vi que tinha mais do que 2,1 a 3,1 lesões por 1000 horas de exposição, gente. Então isso não fechava. Então eu treinava e via que, fazia uma consulta ali na academia toda hora, um machucava, outro doía, outro era isso, outro era aquilo, aí um falava, outro colega falava, esse negócio de CrossFit, meu, o consultório tá bombando, estão matando todo mundo, enfim, eu via que isso não batia. E eu falei, opa, vamos estudar isso daí. Então a ideia foi a gente fazer um estudo um pouquinho diferente para tentar compreender melhor essa lesão. Como é que eu vou conseguir compreender a lesão se eu não tenho a incidência, eu não sei exatamente o quanto ela ocorre? E aí, quando a gente vai falar sobre o que me fez mudar um pouquinho esse estudo, uma das coisas foi isso aqui que a Milka falou, a definição de lesão. Então, o Rock usou em 2013 aquela definição de um dia, machucou um dia ou mais, está machucado. O Eisenthal, o Spray, Meheb, depois outros autores usaram essa definição do que mais de 7 dias. O que eles dizem? Se o cara um dia deu um mau jeito na coluna, ele não ir treinar no dia seguinte, isso aí não dá para dizer que é lesão. Esse é o argumento deles. O que eu acho? Se é uma dor suficientemente forte para um cara que é apaixonado pelo CrossFit, que é a religião dele, que é aquele cara que vai com chuva, com frio, com o que for, e esse cara não foi, é porque é uma lesão importante. Então eu acho que a primeira coisa para a gente tentar definir isso era escolher um modelo de definição que fosse adequado para a nossa resposta. Se eu quero entender as lesões, eu quero pegar todas as lesões. Eu não quero pegar lesões que duraram mais do que 7 dias apenas. Então, a definição que a gente pensou usar foi essa, de mais do que um dia. Machucou, ficou um dia sem treinar, para mim é uma lesão, isso conta para o trabalho. E aqui eu estou adiantando um pouquinho que seria esse resultado que a gente apresentaria na semana que vem, mas então eu dividi como lesões leves, de 1 a 3 dias de afastamento. Lesões moderadas, 4 a 7 dias, e lesões graves, mais do que 7, ok? As lesões graves, cujo afastamento foi maior que 7 dias, se eu pegar e esquecer tudo que ficou de 1 até 7 dias, vocês concordam que eu estou esquecendo a minha definição de lesão e estou entrando na definição de lesão do Eisenthal? Porque eu só estou considerando lesões com mais de 7 dias, certo? Então, essa minha prevalência de lesão
essa minha incidência de lesão, que foi de 18, ela cai para 2. Então, se eu usar a definição do Ian, do Eisenthal e de outros autores e só considerar as lesões graves, eu realmente chego em 2 lesões por 1.000 horas de exposição. Que foi a opção que eles tomaram, que eu acho que é uma opção válida. Mas eu optei por incluir todas essas lesões. Então, na verdade, eu incluí as que levaram 7 dias, de 4 a 7, de 1 a 3. Então, com isso, a gente chegou numa taxa de incidência muito superior à dos outros. Aqui eu vou perguntar, vamos ver quem que eu vou... Para quem eu vou perguntar agora. A Andresa, que não falou nada, então aqui está super interessada aí, está louca para falar. Me conta. Esse estudo do Parcari aqui, isso aqui eu não sei, eu apaguei aqui, eu coloquei já coloquei o que machuca mais. Eu ia perguntar para você. Um estudo com mais de 4.500 finlandeses, acompanhados durante 1 ano, ok? Durante 1 ano, acompanharam tudo que eles faziam que durava mais do que 15 minutos. Tudo, absolutamente tudo. E aí, ao final de 1 ano, eles perguntaram para as pessoas o que tinha machucado eles, quantas vezes tinha machucado, e fizeram um tabelão. Perdemos a graça que está aqui, mas vocês concordam que quando a gente fosse imaginar o que mais machucou as pessoas, o que a gente pensaria? CrossFit, lutas, que mais? CrossFit, basicamente... esportivas gerais. Isso, rugby, atividades de contato, você concorda? Uhum. E aí me explica aqui, ó, o que mais teve o maior número de lesões foi jardinagem, caminhada e reparos domésticos. Como é que você explica isso? Machuca mais jardinagem, caminhada e reparo doméstico do que CrossFit. Sabe, eu não sei se a gente poderia associar, mas eu posso até relatar um caso com uma das minhas alunas. Em atividades cotidianas como estas, ela costuma sentir dor. Então, por exemplo, ela me relatou que sentiu dor para tirar a blusa, para fechar um armário que estava mais alto, mas ela tem aí um diagnóstico de uma tendinite, uma bursite no ombro. Perfeito. Então, tirar a blusa machuca mais do que treinar CrossFit. E aí eu te respondo, sabe por quê? Quantas vezes ela tira a blusa por ano? Várias. E quantas vezes ela treina? Uhum. Então, o exemplo que você deu é perfeito. O que eu quero mostrar aqui, quando eu falo em prevalência é aquele percentual. Quanto por cento das pessoas tiveram lesão? Você concorda que você faz muito mais jardinagem, caminhada e reparo doméstico do que tênis, kickbox e CrossFit? Perfeitamente. Então, quando eu vou comparar o número de lesões, eu não posso ver o número absoluto. Eu tenho muito mais gente fazendo caminhada e jardinagem do que CrossFit. Eu tenho muito mais dias dedicados à caminhada do que ao CrossFit. Então, de alguma forma, eu preciso equalizar esses números. Por isso que eu divido esses números por 1.000. Então, eu pego 1.000 horas de caminhada e 1.000 horas de CrossFit. Porque se eu for olhar o número absoluto, muito mais gente caminha. Então, quantas pessoas quantas pessoas aqui desse grupo, caminhar agora está impossível, né? Não dá, mas enfim, quantas pessoas fazem caminhada regularmente? Todo mundo. Quantas pessoas aqui jogam tênis? 2, 3, sei lá. Entendeu? Então, quando a gente quer saber, quando a gente quer responder se um esporte machuca ou não, eu tenho que considerar o quanto eu faço esse esporte. Jogar tênis 2 vezes por semana não pode ser comparado com CrossFit 6 vezes por semana. Se eu for comparar 2 vezes de tênis com 6 de CrossFit, eu tenho que pegar 3 semanas de tênis e comparar com uma de CrossFit. Eu tenho que comparar em número de horas. E aqueles primeiros estudos que mostravam de 2,1 a 3,1, eles utilizavam as horas de uma forma retrospectiva. Por exemplo, vou perguntar aqui, em média, vamos ver a vítima da vez aqui, Felipe, que está olhando a gente aqui. Em média, quantas vezes, tirando a pandemia, quantas vezes por semana você treina? Na hora que eu mudei para 6 vezes, começou a pandemia. Mas eu estava treinando 3. Perfeito, 6 vezes por semana. Então vamos fazer o seguinte, eu vou ver o que ele teve de lesão, aí eu vou calcular que nos últimos 12 meses ele treinou 6 vezes por semana, ok? Vou chegar num número gigante de horas que ele treinou.
Quando eu for dividir 10 lesões, vamos dizer, por 1.000 lesões, 1.000 horas que ele treinou, isso dá um resultado. Só que, na verdade, ele não treinou 1.000 horas. Por quê? Teve um mês que ele ficou viajando. Teve um outro mês que ele estava machucado. E teve um mês que ele estava desanimado. Então, na verdade, eu não tenho que dividir 10 por 1.000 horas que ele treinou. Porque ele está supondo que ele treinou 1.000 no último ano, só que ele não está dizendo as faltas que ele teve. Na verdade, ele treinou 500, treinou 600. Então, eu dividi 10 por 1.000 ou 10 por 500, o resultado é diferente, é o dobro. Então, quando eu pergunto retrospectivamente, qual que é a sua média de treinos no último ano? 5 vezes por semana. Eu estou assumindo que esse cara não faltou nenhuma vez. E que ele fez 20 treinos no mês e ele fez 240 treinos no ano. Digamos que ele tenha tido 24 lesões e ele treinou 240 horas, a gente divide isso aí, dá 10, ok? A gente divide, dá 1 embaixo da 10, dá 0,1, ok? De lesão, 0,1 por 1.000 horas de exposição, que seja. Se esse cara, das 5 horas que ele treina semanal, ele ficou um mês parado de férias e mais um mês viajando ou doente, ao invés de 240 horas, isso já caiu para 200. Eu dividi 24 por 240 ou 24 por 200, vocês concordam que vai dar um número maior? Então, quando a gente faz um estudo retrospectivo, eu posso acabar subestimando também as horas, superestimando as horas de treino. Ok? Então, basicamente, essa pilha de estudos que a gente vê aqui até 2018, todos têm seus méritos, foram os primeiros trabalhos, são estudos que serviram de referência para os que existem atualmente. Entretanto, não existia uma uniformidade entre a definição de lesão. Não existia uma uniformidade sobre esses conceitos de prevalência e incidência. A incidência muitas vezes foi calculada chutando um número de atividades físicas, um número de dias que eles treinaram. Tá? São estudos retrospectivos. Agora, isso aqui é um conceito importante e difícil. Alguém quer fazer uma pausa, tirar alguma dúvida com relação a isso? Ninguém? Seguimos? Ok. E aí vem a ideia, então, da gente fazer o trabalho. A ideia era começar uma pesquisa, acabou virando, enfim, a tese de mestrado, que foi estudar basicamente essas lesões em praticantes de CrossFit de forma prospectiva e com uma definição mais inclusiva. Enquanto esse estudo estava rolando, outros trabalhos continuaram surgindo. Tem esse aqui do Summit. Milka, você está aí com a gente? É um estudo que falou sobre ombro. Você deve ter devorado esse trabalho aqui também. Se tiver, quiser contribuir alguma coisa. Mas, enfim, esse é um trabalho que fala mais sobre a lesão especificamente no ombro. Então, a prevalência de lesão de 24% exclusivamente no ombro. Aí um outro trabalho também para a gente fugir um pouquinho aqui da mesmice, ultrassonografia em joelhos e tornozelos. O que eles viram? Que após o treino de CrossFit existia alteração nestes tendões. Existia um alongamento nesses tendões. E aí, uma outra série de trabalhos, então a gente falou das lesões, alguns estudos isolados, né, sobre lesões no tendão, no ombro, enfim. A gente entra aqui nas revisões sistemáticas. A partir de 2018, muitas revisões sistemáticas começaram a aparecer. Então, só aqui eu coloquei 5, tem revisão sistemática em português, em espanhol, em inglês, americana, europeia, enfim. Você escolhe a qual você quer, tem vários trabalhos. Eu gosto muito desse daqui, eu acho que para quem vai começar a estudar CrossFit, tem uma revisão sistemática do autor brasileiro, aqui da USP, João Gustavo Claudino, que fez uma revisão sistemática e meta-análise que não fala só de lesão. Ele fala sobre composição corporal, os parâmetros fisiológicos que a gente falou, lesões, qualidade de vida e comportamento. Ele dá um panorama aqui do perfil de praticantes de CrossFit, enfim, um pouco mais do que a gente já falou. Agora, o que eu acho importante aqui é, pessoal, preste atenção. Conclusão desta revisão sistemática e meta-análise. 31 estudos incluídos. 29 com alto índice de viés. Então, tudo isso que eu estou falando não é uma opinião pessoal.
Como eu falei no começo da aula, a gente está falando uma aula baseada em ciência. Então, quando saiu esse trabalho, essa revisão sistemática, eu estava para defender minha tese, faltava 2, 3 meses, eu falei, gente, não acredito, eu escolhi realmente o tema certo. Por quê? Eu tentei diminuir um pouco o viés que tinha, principalmente com a definição de lesão e fazendo prospectivo. Por quê? Como ele disse, existe um alto índice de viés. E uma outra coisa que eu pensei no estudo foi estudar o controle de carga. E foi justamente as sugestões que ele deu. Melhorar a qualidade dos estudos e necessidade de estudar o controle de carga. Acho que alguns eu vi aqui que a Simone estava, acho que a Fabiana, naquele outro trabalho que a gente falou, a outra aula que a gente deu um pouquinho sobre a importância do controle de carga no CrossFit. Enfim, para não ficar cansativo, só vamos dar uma acelerada aqui. Então, outros estudos aqui, esse de feito. O que eu tinha dito para vocês, gente, com relação ao aspecto de ser retrospectivo? Esse trabalho aqui, ele teve mais de 3 mil participantes, ok? Então, é um estudo bem grande. Como é que foi a metodologia dele? Ele chegou no final do ano, dezembro, janeiro, e perguntou, e aí, pessoal, quem machucou no último ano? E aí eu volto àquela mesma crítica que a gente tinha falado antes. Será que eu lembro quantas vezes eu machuquei no último ano? É fácil lembrar no último ano quantas vezes a gente deixou de treinar por lesão no CrossFit difícil, né? Outra coisa, eu lembro quantos dias eu treinei no último ano? E geralmente as pessoas estimam um pouco a mais, né? Andresa, Janaína, né? O cara sempre ele treina mais pesado, mais frequente e o cara é mais malvado que todo mundo, né? Ninguém fala, não, eu treinei 3, mas mais para 2, eu faltei. Todo mundo hiperestima um pouquinho, né? Então, e outra coisa, se eu chego hoje no box e pergunto, galera, quem daqui machucou? Vocês concordam que quem está machucado não está lá? Então, quando eu faço retrospectivo, eu ainda tenho pessoas que estão machucadas que não estão participando da pesquisa porque já estão fora porque estão machucadas. E aí o que ele teve de índice? 0,24 por mil e 0,76 por mil. Então aqui o que ele fez? Ele estimou assim, se as pessoas treinarem pouco, eu vou dividir por 1000, um número maior vai dar 0,76. Se as pessoas treinarem muito, então aqui acho que era para quem treina 3 vezes por semana, aqui para quem treina 6 vezes por semana. Mesmo assim é um número muito baixo. Claro que tem seu valor, são mais de 3 mil pessoas. Entretanto, no meu entendimento, o esquecimento aqui é muito grande. Então isso é uma coisa que realmente tem o seu valor, mas para responder aquela pergunta que eu queria, ele não me satisfazia. Um outro estudo realizado também aqui na Unifesp, é a definição do Eisenthal, prevalência de 37, incidência de 3,4. 414 participantes, muito bom. Faltam 2, gente. Estamos quase lá. E aí esse outro estudo retrospectivo, de 6 meses, muito parecido com os que a gente fez. 855 praticantes, muito bom. 40 estados dos Estados Unidos e mais 13 países. De novo, coluna, lombar, ombro, squat, deadlift, aquelas coisas que a gente já sabe. A prevalência aqui é em torno sempre dos 30%. Então isso aqui é mais para mostrar para vocês que esses estudos, ao meu ver, os resultados se repetem porque são retrospectivos. São estudos parecidos. E nisso que eu acho que os prospectivos, por exemplo, o que vocês vão comer semana que vem, são estudos que fazem a gente guardar um pouquinho melhor essas lesões, tá? E é importante aqui, Andresa, Janaína, se tiver mais algum coach aqui que quiser contribuir com a gente também, o que eles atribuem como causa de lesão? Treinar acima da capacidade. Os próprios atletas que se machucaram reconhecem isso, negligência. Então o cara vai lá e fala, vou fazer isso aqui, não estou nem aí, ou de repente eu não vou colocar, não sei, eu já vi isso, imagino que vocês já devem ter visto, o cara não colocar a presilha no peso. Eu já vi uma vez não colocar a presilha no peso, a barra caiu, e o problema não é quando ela cai de um lado, ela cai e ela vira para o outro, né? Então, enfim, acho que, por que eu coloquei esse estudo, se ele é parecido, os resultados são parecidos com os outros? Porque
eu acho que aqui eles mostram muito bem que treinar acima da capacidade volta naquilo que nós dissemos na outra aula, que eu perguntei no meu mestrado, que disseram na revisão sistemática, controle de carga. Se eu treinar muito pesado sem estar preparado, eu vou me arrebentar. Se eu for negligente, eu vou me arrebentar, tá? E aí, eu acho que esse daqui é o último trabalho desses mais recentes. Larsen fez uma corte prospectiva. Então, isso aqui é uma coisa que eu tinha vontade de fazer. Tecnicamente é difícil, porque o que ele fez? Ele pegou 168 atletas que nunca treinaram CrossFit, pegou esses caras, foi no monte de box e falou, todo mundo que for começar aqui, eu quero seguir um questionário. Só que imagina se conseguir pegar ali ao mesmo tempo 168 pessoas e do zero e acompanhar esses caras por 8 semanas. É difícil, né? E aí o que ele viu? Lembram que aquela incidência estava entre 2.1 e 3.1? O que ele viu nesses caras que não tinham experiência de lesão, olha quanto foi a incidência deles. 9,5 por mil. 3 vezes o que tinha antes. Isso que ele usou a definição do Eisenthal ainda. Então, nessas 8 semanas, ele só considerou pessoas que machucaram mais do que 7 dias ou treinaram 14 dias adaptados. Imagina se ele tivesse usado aquela definição de 1 dia sem lesão. Isso aqui o resultado ia ser muito, muito maior. Então, esse é um estudo que, por ser prospectivo, por acompanhar a evolução desses atletas, eu acho que é um estudo que nos dá uma informação um pouco mais fidedigna. Então, hoje, se a gente fosse responder essa mesma pergunta, né? Então, afinal, gente, CrossFit causa ou não causa lesão? Eu acho que hoje, aquele nãozinho que a gente viu no começo da aula, ele seria muito menor hoje, né? Eu acho que a pergunta, na verdade, assim como eu fui chato com a pergunta que eu quis responder, eu não fiquei satisfeito com a incidência que tinha de lesão no trabalho, eu também não fico satisfeito com essa pergunta, CrossFit causa lesão. É óbvio que causa, qualquer esporte causa, gente. Se você está vivo, você tem chance de se machucar, de morrer. A questão é o quanto existe de lesão no CrossFit. Então, eu acho que existe lesão, sim, como qualquer outra modalidade inferior a futebol, inferior à corrida, inferior a rugby, porém muito superior ao que existia na literatura. Então, como mensagem final, que eu reforço aqui, eu defendo o CrossFit, os benefícios são muito maiores. O aspecto motivacional eu nunca vi em nenhuma modalidade esportiva como eu vejo realmente no CrossFit. Entretanto, assim como outras modalidades, como outros esportes, ele pode sim levar a lesão. Eu acho que a gente precisa de outros trabalhos um pouco mais embasados. O ideal seria que a gente fizesse um estudo prospectivo de 1 ano. Eu responderia todas essas questões. Agora, imagina se acompanhar o pessoal durante 1 ano é difícil. Porque cada 6 meses muda, um vai para um box, vai para o outro, para, larga, volta. Então, é difícil a gente ter esse estudo. O que eu acho é que os estudos iniciais, eles responderam uma pergunta. De 2018 a 2020, eles complementaram com algumas informações e certamente o meu, esse daqui, eles vão ter algumas críticas que serão respondidas nos próximos, tá? As principais limitações, então, que eu vejo desses apresentados: definição de lesão precisa ser uniforme, o aspecto retrospectivo, eu preciso parar de esquecer lesão. Se eu continuar esquecendo lesão, eu não consigo fazer um trabalho confiável e entender a diferença de prevalência e incidência, tá? Então, aqui eu deixo, para não ficar, eu sabia que essa aula levaria em torno de 1 hora, então, a minha ideia é apresentar fatores de risco e os resultados do que a gente obteve nesse nosso trabalho na próxima quarta, ou enfim, na sequência aí que o Cláudio e o Ilan determinarem, a gente apresentar o que seria a continuação disso daqui, tá? Hoje não é o tipo de aula que eu gosto de dar, é uma aula muito teórica, sem muita interação, é uma aula um pouco pesada, mas quando a gente fala de coisa científica, não dá para a gente ficar, enfim, colocando foto, treino, na verdade tem que ser realmente coisa científica, tá bom? O que eu abro agora, gente, acho que é o momento para a gente tirar dúvidas. Vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? O que não ficou claro? Prevalência, incidência, prospectivo, retrospectivo.
Tem alguma coisa que vocês querem contribuir aqui? Andresa, Janaína como coaches, Felipe que treina também, pessoal aqui, os fisioterapeutas. Professor, eu não me aguento, eu vou falar. Mas é para falar, gente. Eu estou me sentindo tão sozinho aqui. Próximo então, trabalho eu vou vir com a naninha do meu filho aqui, ficar abraçado, que só eu falo. Então, é legal porque pelo seguinte, eu estava esperando um outro tipo de aula e eu me deparei com uma explicação estritamente necessária para a gente analisar o que a gente lê, né? Porque muitas vezes a gente está lendo alho e está achando que é bugalho, né? Claro. Então, chamar a atenção para como a gente analisar os dados, como estão sendo feitas as pesquisas, como que estão sendo puxados esses números, eles são importantes, porque nós olharmos um estudo e vermos lá os 2%, 3% e tal, ele te faz comprar uma ideia diferente. E quando você para analisar dessa forma como você passou, é completamente adversa a coisa, né? Amplia muito É isso que eu acho que vocês têm que ter. A forma de visualização da realidade. Vocês têm que ter esse critério crítico para analisar os trabalhos, né? E aqui a ideia não é fazer propaganda do meu. O meu também tem limitações, né? Até uma coisa que é legal da tese é que no final a gente escreve uma página só sobre as suas limitações. É uma coisa que você precisa realmente dizer o que você podia ter melhorado, o que você não conseguiu responder. Então, eu prefiro aulas como a gente fez aqui 2, 3 semanas atrás, que é uma aula mais interativa, com foto, com vídeo, a que a gente fez lá na medicina esportiva, lá na Unifesp, com a Jana, o Thiago da CrossFit SP, também tinha o Eric Oishi, que é recordista mundial de powerlifting. É uma aula legal, mas isso eu acho que falta um pouco, às vezes, de embasamento quando a gente fala em epidemiologia. A gente vê muito achismo, a gente vê muita notícia de jornal, muita conversa de corredor de academia, mas a gente não vê realmente o que é realmente fundamentado. Então, o que eu deixo aqui como mensagem para vocês, quando vocês forem ler um trabalho, tentem entender a metodologia do que ele foi feito. Talvez a maior crítica que façam para esse meu é a definição de lesão que eu usei. Eu acho que o caráter prospectivo é inegável, né? Isso realmente é muito bom. O número de pessoas que a gente colocou é muito bom, o número de boxes que a gente colocou é muito bom. Entretanto, eu sei que tem pessoas, acho que a Milka infelizmente não está mais aqui, mas para a Milka, tô aqui. Acho que a Milka se sente mais confortável com a definição, por exemplo, do Eisenthal, que é mais do que 7 dias. Talvez a Janaína e a Andresa, que vem muita gente treinando, fala, pô, mas 1, 2 dias? Será que 1, 2 dias com dor sem treinar é lesão? Então tem gente que fala, não, mas isso aí é uma dorzinha. Mas não, se eu quero entender a lesão, o que eu penso é que eu não posso ignorar nenhuma. Eu tenho que considerar todas. Se aquele cara ficou sem treinar, para mim, é porque alguma coisa machucou. Eu preciso saber o que ele machucou para eu entender e prevenir. Por exemplo, uma coisa que nós vamos apresentar, 45% de lesão muscular. Ok, existe uma coisa que chama dor muscular tardia. Será que esses 45% de lesões musculares aconteceram ou isso era dor muscular tardia? Eu acho que muitas eram dor muscular tardia, uma coisa que a gente precisa descobrir. Mas, se foi uma dor muscular forte o suficiente para esse cara deixar de treinar, você concorda que alguma coisa ali está errada? Ou ele precisa fortalecer, ou o coach precisa passar um treino mais equilibrado, ou ele precisa fazer uma reabilitação melhor, ou ele precisa fazer mais preventivo. Então, quando eu falo da gente entender o que é lesão, eu preciso, isso no meu entendimento, incluir o maior número possível de lesões. Porque eu tendo todas, eu vou ver, isso é besteira. Não, isso aqui é importante. Isso é importante. Não, aquilo ali pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu acho que a nossa incidência, vocês vão ver, 18,9 é a mais alta que existe até hoje, eu acho que é por conta desses motivos. Uma definição de lesão que inclui todas as lesões e evitar ao máximo do cara esquecer. Então, se eu falar para todo mundo aqui, guarda o que vocês comeram, que semana que vem eu vou perguntar, tu não vai lembrar. Vamos lá, Milka.
Oi, querido. Então, primeiro, juntando o gancho do que a Simone falou, você foi até muito bonzinho em não afirmar que os outros estudos estão errados metodologicamente. E fica Então, uma dica para todos, isso a gente nunca pode falar. Você pode escrever que o preto é branco ou que o branco é amarelo, a gente tem que saber como falar isso, eu acho com que... certeza, não estou falando informalmente aqui para a gente, assim, é fato, falar de incidência, falar de taxa de exposição num estudo que não tenha sido prospectivo é um erro metodológico, né? Então, assim, quando você fala, não vou puxar sardinha para o meu trabalho, tem que deixar muito claro que o seu trabalho, metodologicamente, é a única forma correta de dizer em taxa de lesão, né, por exposição. Então, você foi bonzinho em não afirmar que os outros trabalhos têm esse erro metodológico de falar em taxa sem fazer o estudo prospectivo, né? Então, assim, deixar isso bem claro, realmente ser criterioso com a metodologia é essencial. E sim, é valorizar o que cada trabalho trouxe de bacana, de informação. Todo trabalho tem o seu valor, todo trabalho tem a sua limitação. Mas, fato, metodologicamente, taxa de lesão é fazer o que você fez, né? Então, mais uma vez... Agradeço as palavras aí, Milka. Eu acho que a gente, de alguma maneira, eu não acho correto a gente, às vezes, diminuir o trabalho dos outros para valorizar o nosso, né? O que eu tento mostrar aqui é que eu não concordava muito com a forma como isso tinha sido respondido, porque eu achava que algumas lesões precisavam ser incluídas, entendeu? Uhum. Então, nisso que a gente tentou, acho que mudar e, enfim, eu acho que teve bastante sucesso, pelo menos, enfim, nisso daí, em responder essa pergunta, né? E aí é legal, por isso que eu fiz questão de apresentar esses slides aqui, muitos estão escritos em cima, programa de pós-graduação em medicina esportiva. É slide da minha tese, é slide da aula, então é uma coisa que realmente a gente foi atrás, assim, de embasamento, né? E o que eu sugiro é que vocês tenham esse critério quando leem o trabalho de você, mas, por favor, termine, Milka, desculpe te cortar. Não, e só queria deixar claro que você falou talvez eu ficasse mais confortável com a outra definição. Não, definitivamente não. Eu comentei do como que o Eisenthal chegou naquela definição, mas por curiosidade mesmo, para compartilhar com colegas que não leram talvez o estudo na íntegra, né? De falar que, olha que interessante, o cara ele quis fazer uma definição considerando o que o praticante e o profissional que trabalha com CrossFit acha que é a lesão. Mas não, eu também concordo com você, inclusive no meu trabalho a gente está usando um critério ainda mais estrito, né? Considerando ainda quem está com dor, treinando com dor, ainda sem começar a sair de treino, né? Então, assim, que a gente está usando o OSTRA, que é esse assunto para um outro momento, se a gente puder contribuir aí. Mas, em resumo, o critério do meu estudo é ainda mais rigoroso, considerando que quando você já tem queixa, mesmo sem se afastar da modalidade, já é o primeiro grau da lesão, né? Então, você ter queixa e continuar treinando com queixa. Então, claro, eu concordo, porque você quer entender o que está machucando, gente. Se eu jogo isso para baixo do tapete, nós não estamos fazendo um estudo para provar que o CrossFit machuca. Pelo contrário, nós treinamos aqui, a Milka treina. O que eu quero é entender o que machuca para não machucar mais. Entendeu? Exato. Então, eu acho que a gente realmente tem que incluir todas essas lesões. E assim, Milka, eu não sei se eu estou na posição de convidar para alguma coisa, mas eu daria uma aula aqui futuramente sobre lesão no ombro em CrossFit. Eu acho que, como essa é a tese do seu mestrado, eu acho que seria muito mais adequado você apresentar essa minha aula do que eu. Então, enfim, a gente resolve essa burocracia depois, mas eu acho que você está com tudo isso na ponta da língua e, enfim, eu acho que seria uma oportunidade. Nosso conteúdo vai virar aula aí também para a gente continuar seguindo nisso juntos. Não, e eu aí... estou te convidando para daqui umas 3 semanas. Aí eu não preciso nem apresentar a mim. Eu acho que você fechado. A gente alinha isso, vai ser um prazer. Ok. Vamos lá. Só um adendo, que eu acho que é fundamental essa coisa do estudo, porque vai levar cada vez mais consciência para o próprio praticante de CrossFit. Ele perceber que aquela dor que ele está insistentemente sentindo quando faz um determinado tipo de movimento que está com um padrão que não é adequado, futuramente vai carrear uma lesão que pode ser muito grave. E se ele corrigir o padrão de movimento a tempo, isso não vai acontecer e ele não vai virar estatística. Então, é um trabalho de conscientização
muito grande que envolve, eu acho que assim, prioritariamente até os coaches mesmo de CrossFit, para que essa população seja mais protegida, né? Porque o pessoal realmente né? Uma coisa que Ô, eu falo, Simone, desculpa, Paulo, posso falar? Claro, Maísa que está falando. por favor. Eu acho que muito mais importante, assim, do que a gente... porque, assim, a gente... Mas eu não te ouço, não sei se os outros ouvem, ficou Sumiu a sem voz som. dela. Maísa? Bom, imagino que ela deva voltar aqui em breve. Uma coisa que eu tento falar, Simone, e isso está aqui a Janaína para ver como, enfim, paciente e coach também, eu tento ter uma interação muito boa com os coaches e os fisioterapeutas. Então, normalmente, os pacientes que eu atendo que praticam CrossFit, eu costumo ligar para o físio, dizer o que eu sugiro de reabilitação, né? Sugiro porque eu não sou fisioterapeuta, não sou eu que faço a reabilitação, então eu acho que isso é da área de vocês, e costumo também falar com o coach o que eu sugiro que tem que adaptar. Não adianta eu querer passar o treino, você vai fazer isso ou aquilo, mas um cara que está com tendinite patelar e vai fazer double under e box jump, não vai dar certo. E o coach não tem obrigação de saber que às vezes, sei lá, o box jump e o double under vão complicar a tendinite patelar, não é a área deles. Então o que eu tenho que passar, olha, eu preciso, Andresa, Janaína, eu preciso que você faça menos salto. Então de repente, em vez do cara fazer 120 wall ball, será que não dá para ele fazer 40 wall ball? Em vez dele saltar no box jump, será que não dá para ele fazer step up, step down? Entendeu? Esse cara, se for correr, será que não dá para a gente pedir para ele levar um tênis de corrida para não correr com o tênis, às vezes, mais duro dele de CrossFit? Ou correr ou pular corda ou fazer um box jump com tênis de LPO? Nem pensar. Então, eu acho que essas lesões, aí fugindo um pouquinho do que seria a aula, né? Mas mais como uma questão assim profissional, eu acho que essa interação do médico com o físio e com o coach é a fórmula para o melhor resultado para o atleta, né? Se você tem um coach que fala, não vai no médico, o médico não sabe nada, ele vai mandar você parar de treinar. Ou o físio é a mesma coisa, fala, putz, aquele médico não, o cara só dá injeção e manda botar gelo. A gente acaba indo para caminhos assim divergentes, né? Então o que eu sugiro é que a gente tente buscar essa interação. Não sei, aí Jana, Andresa, vocês conseguem normalmente conversar com os médicos que mandam, enfim, que estão tratando os alunos de vocês? Como é que funciona isso daí? Posso falar um pouquinho. Na verdade, o que muitas vezes a gente percebe é que não há o contato exato entre o médico e o físio até o professor. Então, o aluno muitas vezes relata o que acontece, às vezes ele também não compreende muito sobre a própria lesão, e às vezes a gente até solicita o exame para a gente tentar compreender um pouquinho melhor também. Para a partir disso fazer as adaptações. Normalmente, o que eu percebo dentro do público com quem eu trabalho, muitas vezes a adaptação nem está tão relacionada ao movimento, à amplitude. Muitas vezes a carga e principalmente a questão do volume. E volume de treino, a Janaína pode até falar, é uma das coisas que a gente tem mais problema, talvez volume de treino cause muito mais lesão do que a carga. Então, em algum momento nesses últimos anos, tanto os treinadores quanto os próprios alunos passaram a seguir uma ideia de que um treino de 1 hora, com aquecimento, um trabalho de técnica e um WOD, não é mais suficiente. Então, muitas vezes, esse mesmo aluno, ele passa 2, 3 horas não dá, dentro não tem de... como, vai machucar, né? Vai machucar. E muitas vezes ele machuca, muitas vezes ele não quer procurar o médico. Às vezes, quando o box é vinculado com algum físio, que é, por exemplo, o que acontece entre o box que eu trabalho e a Mari, aí a gente consegue ter uma Vamos conexão trocar isso maior. aí, meu. Quem é aquela Mariana lá do handball? Isso, a própria. Eu sei, ela está aqui com a gente, enfim, ela é excelente. Você tem Ela é sorte de ter muito boa. uma físio exemplar. Ela é muito Exatamente. querida, muito Então,
muitas vezes, alunos que ela está acompanhando, o aluno ele até consegue ter uma compreensão melhor, porque ela faz essa comunicação com ele e muitas vezes ele consegue se comunicar com a gente diretamente para que a gente consiga fazer os ajustes. Mas essa questão às vezes até meio profissional, do treinador se interessar pela questão dos ajustes de carga, de volume, de amplitude de movimento, não acontece. Mas então, muitas eu vezes... acho que a gente só ganha com isso, né? Exatamente. A Mariana eu conheço... Pode falar, desculpe. Porque a gente consegue manter o aluno ativo, que normalmente acontece, ele se lesiona e ele sai do box. Então, ele acaba não treinando crossfit nem fazendo outra atividade. E muitas vezes nem volta. E sai com essa impressão errada, né? A Mariana, eu dei esse exemplo brincando, porque a gente trabalha junto no handball há, sei lá, 8 anos, 6 anos, 8 anos, alguma coisa assim. 5 anos, acho. E aí a gente tem essa liberdade. Então, eu atendo algum atleta, a gente já se fala. E, olha aí, o que você achou? É isso, aquilo, vamos fazer tal coisa. E esse resultado dá diferença, né? Então, o que eu aqui estimulo, né, os físios a entrarem em contato com os médicos e com os coaches, e os coaches vice-versa, né? Porque a gente só ganha com isso. Eu acabei estudando muito essa parte de preparação física e, claro, não chego aos pés, não me comparo com vocês, mas eu acho que para um médico do esporte, eu acabo entendendo um pouquinho de controle de carga, graças à convivência que eu tive muito tempo na seleção com os educadores físicos. Por quê? Geralmente a gente viaja, fica na quarentena, você fica um mês, e o médico costuma ficar junto no quarto com o preparador físico. Então, imagina, você passa um mês junto com a pessoa o tempo inteiro. Eu tive 2 colegas preparadores fantásticos, e que a gente ia discutindo. Então a gente passava jogador por jogador, discutia carga de treino, discutia o que podia ser feito, como é que era o planejamento do dia seguinte. Então isso é uma coisa que assim que é muito legal. E não é uma coisa que você é falar, não, é uma coisa que a gente faz na prática, né? Então a gente todos os dias, pelo menos assim, quando eu estou na seleção, e o bom da seleção é que está todo mundo grudado, todo mundo junto, todos os dias a gente discute sobre todas as atletas e monta o que é o treino do dia seguinte. E a gente fala, essa aqui está com restrição nisso, restrição naquilo, a gente vê que essa fórmula é o melhor resultado possível, né? Mas enfim, só a gente está ficando aqui, já estamos passando aqui, chegando quase 1h30. Se mais alguém tiver alguma dúvida com relação à epidemiologia, eu acho então, como resumo aqui, para a gente encerrar, eu acho que a definição de lesão mais adequada para responder o que a gente quer é uma definição que inclua todas as lesões. Portanto, mais do que um dia ou mais de afastamento, ok? Acho que o desenho dos estudos, quando a gente fala em epidemiologia de lesão, tem que ser prospectivo, para que eu evite que eu esqueça as lesões. O que a gente vê é que o controle de carga, e isso eu vou deixar para a semana que vem, é o fator mais associado realmente à lesão. E aqui eu deixo para os coaches, tanto para os coaches controlar a carga no treino, quanto para os fisioterapeutas orientarem o retorno ao esporte. A gente mostrou na última aula um trabalho de um fisioterapeuta que mostrou um atleta voltando do 0 a 100 assim, machucando, voltou de novo e machucou. E um atleta que nos primeiros 6 meses tenha 2 lesões no CrossFit, ele não volta nunca mais, né? Então o que eu vou pedir para vocês, gente, vamos encerrar por aqui. Eu acho que em 1 ou 2 semanas, isso a depender aí do pessoal do Anjos, a gente vai voltar para falar, aí eu vou descrever um pouquinho mais sobre esse meu estudo e vou falar sobre fatores associados, tá? Essa é uma reunião exclusivamente do Anjos, mas enfim, os coaches que trabalham comigo, que de alguma forma acabam ajudando, podem participar, não é uma reunião, enfim, tão cheia assim. Então, o que eu deixo esse convite para 1 ou 2 semanas, a gente voltar a falar sobre isso. Se tiverem dúvidas, se quiserem ler algum artigo, mandar alguma coisa para mim, para a gente discutir, a ideia é que a gente realmente aprenda, saia daqui entendendo um pouquinho mais sobre lesão e podendo discutir. Quando alguém vem falar para você, falar CrossFit machuca muito, machuca pouco, que vocês saibam interpretar os dados e discutir com um mínimo de embasamento científico para falar com eles, tá bom? Ok? Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Saúde aí. Espero que na próxima reunião não tenha ninguém com corona, tá bom? Beijão para todo mundo. Obrigado aí da participação de todo mundo. Quem fala? Não, só falei obrigado, boa noite, Milka. Valeu, Milka. Obrigado, Mari. Obrigado, Milka, boa noite, Dr. Paulo. Boa noite, Mone, Fabiana, Ricardo, uma galera que está aí que eu agradeço bastante. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.